Cerca de 2,6 bilhões de pessoas no mundo se autodenominam cristãs. Mas o que de fato significa ser cristã? Seguir a Cristo. Em 1 João 2,6 diz: aquele que diz estar nele, Jesus, também deve andar como ele andou. Então, para me autodenominar cristã, eu preciso ter a convicção que eu sou uma imitadora de Jesus Cristo, que eu ando como ele andou. Assim como ele agia, eu estou agindo. Assim como ele falava, nós estamos falando. Então, a partir desse momento que a gente tem essa convicção que somos imitadores de Cristo, nós podemos dizer que somos cristãos. E para imitarmos a Jesus, nós vamos precisar então conhecer Jesus, o que ele fez, o que ele ensinava, quais foram os mandamentos que ele deixou para nós seguirmos. Então não existe cristão sem a leitura da Bíblia, sem a meditação na palavra, né? Sem tentar descobrir ali o que Jesus ensinou ali como mandamento. Em Mateus 22, 29, Jesus falou: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, nós, quando não nos interessamos pela leitura da palavra, consequentemente, a gente vai se desviar de princípios que Jesus nos deixou, consequentemente, nós não estamos imitando a Ele, portanto, nós não somos cristãos na prática. Nós podemos até dizer que somos cristãos porque estamos frequentando uma igreja, porque nós nascemos numa família cristã, mas de fato, na prática, isso não vai ser verdade. A palavra de Deus, ela é fundamental para que norteie as nossas decisões, norteie o nosso comportamento, norteie aquilo que a gente fala, que a gente pensa, o que a gente tem que fazer. Em Mateus 7, 24 a 27, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, sendo grande a sua ruína. Então, essa parábola que Jesus conta é para explicar que a palavra é a nossa base, é aquilo que nos dá força. Esses ventos, essa tempestade da parábola simboliza o mundo, as aflições, as distrações, os achismos. Então, vai vir muita coisa na nossa vida e a gente vai precisar saber lidar com isso. E quando a gente medita nas palavras que Jesus nos deixou, os ensinos, e a gente pratica isso, nós estamos estruturando a nossa vida em algo sólido, em algo que não vai cair, que não vai desmoronar. Vou dar um exemplo na prática. Na Bíblia, Jesus fala que o pai da mentira é o diabo. E ele se apresenta como sendo a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a mentira é contrária a Jesus. Se você se diz cristão e está meditando na palavra, é confrontado por essa passagem, e no seu trabalho você tem a oportunidade de mentir para conquistar alguma coisa, para vender um produto, você tem que ter a autoconsciência de que, não, eu aprendi que a mentira não é de Deus, que não existe mentirinha boa, né, mentirinha inocente, e eu não vou mentir, eu vou optar em fazer o que é correto, eu vou optar em fazer aquela venda de forma honesta, né, e Deus vai me honrar. Então isso é praticar a palavra, né, colocar o ensino para o dia a dia, para o cotidiano. E é isso que Jesus espera de nós. Então, retomando aquele versículo, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou, e ele não mentiria. Aquele que me ama guardará minha palavra, e meu Pai o amará,
e viremos para ele e faremos nele morada. Em João 14:15 diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, muita gente está falando, sou cristã, eu amo Jesus, mas não se interessa em aprender do que ele ensinou. E Jesus mesmo disse, se você me ama mesmo, você vai guardar os meus mandamentos. Bem, para guardar os mandamentos, então a gente tem que ler, a gente tem que pesquisar, a gente tem que participar da escola bíblica, e aí a gente vai aprender todos os comportamentos que norteiam realmente um cristão. Então, nós vamos aprender, por exemplo, que cristão ora constantemente e persistentemente. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Mateus 26:41 diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Colossenses 4:2 diz, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Filipenses 4:6 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Então a oração é a nossa conversa com Deus, é onde nós mostramos que reconhecemos que somos dependentes dele. Como Pai Criador, Pai zeloso que cuida de nós, o Senhor está de ouvidos abertos para ouvir aquilo que nós precisamos, aquilo que nós estamos sendo angustiados. Então a oração é essa conversa nossa com Deus, aonde todas as nossas ansiedades a gente vai colocar ali no altar, confiando que Deus vai agir, que vai nos capacitar, que vai nos orientar e que a gente não pode caminhar sem Ele. E claro, de oração a gente tem muita coisa para explanar, para a gente falar, mas isso aí é um tema de um outro vídeo. Mas é importante o cristão ter essa consciência que é cristão, então uma rotina, uma frequência de oração, ela é fundamental, ela faz parte da vida de um cristão. O próprio Senhor Jesus orava constantemente, então ele tirava momentos em particular para orar, às vezes ele orava ali com os seus discípulos. Por quê? Porque a oração, ela precisa ser constante e Jesus deixou tudo na prática para que a gente possa imitá-lo e entender que isso é um princípio fundamental no nosso cotidiano. Podemos falar dentro de conhecer os mandamentos para saber como Jesus é e o que ele nos ensina, falar rapidamente que ele nos ensina a perdoar, que ele nos ensina a sermos gratos, que ele nos ensina a jejuar, que ele nos ensina a andar em comunhão com a igreja. Então, para as pessoas que falam, não, eu sou cristã, mas nem vai para a igreja, você está fora da palavra, porque a palavra fala que nós somos um corpo único e cada um de nós é membro desse corpo. E nós, como corpo, nós somos a igreja de Jesus. Ele é o cabeça desse corpo. Então, se você está fora desse corpo, você está sem utilidade. Assim como uma mão, ela tem uma utilidade quando ela está no corpo, mas fora do corpo ela perde a inutilidade, ela está morta, assim somos nós fora da igreja. Então, é interessante um cuidado que tem que ter, porque muitas pessoas têm essa convicção de, não, eu sou cristão, eu leio a Bíblia em casa. Não, a igreja foi uma instituição criada por Jesus e não pelo homem. Então precisa ter comunhão com a igreja. Quando se derrama dons espirituais sobre as pessoas, que é uma das obras do Espírito Santo hoje em nós, para que são esses dons? Para a edificação da igreja. Então, se você não está dentro da igreja, você não está edificando a igreja, você também não está sendo edificado por ela. Então, tudo isso mostra qual que é o princípio para a gente dizer o verdadeiro significado de ser cristão. Eu preciso ser um imitador de Cristo, e para ser um imitador de Cristo eu preciso conhecer a palavra, preciso buscar, preciso aprender e principalmente praticar. E aí você vai entender a importância da oração, a importância do jejum, da gratidão, do perdão e de tudo que Jesus nos traz aí como ensinamento. Então, guarde essas palavras, mas não na gaveta. Guarde no sentido de praticar.
Terminando esse vídeo, procura criar uma rotina, coloca na sua rotina uma estratégia para que você leia a palavra, para que você participe de ensinos bíblicos na igreja, pesquise vídeos como este que te ensinam da palavra. Então, tenha essa virada de chave, que nós como os cristãos, a gente está numa caminhada onde o nosso rumo é sermos iguais a Cristo, é sermos imitadores dele, é termos a mentalidade dele, para a honra e glória dele.